Estamos aqui ao vivo, trazendo recordações para vocês. Eu, cantor, pastor Paulo Messias. E já pedindo desculpa, meus irmãos, começando a nossa live hoje um pouquinho atrasado, uns 20 minutos, 21 minutos. É que essa internet, ela retarda a verdade, gente. Perdão aí, perdoa, os nossos técnicos estão aqui lutando a tempo para poder a gente começar em ordem, no momento certo. Chegar aqui às 15h30. E aí esse tempo todinho nós organizando para dar o melhor para você. Portanto, vai valer a pena. Nós estamos aqui de volta com vocês para juntos recordarmos valores musical, valores que estão eternizados na glória, esses hinos maravilhosos que nós cantamos, gravamos em 88, lá no Estúdio Revelação em Recife. Foi um trabalho abençoado, com muita oração, com muitas irmãs e irmãos, ali em Largo dos Santos, onde me congregava, com meus pais, Walter Inácio da Silva e Maria Helena Moreira e Silva, essa serva abnegada que, sem nenhum problema, ela colocou à frente da vontade de Deus. Nenhum. Ela sempre se dispôs a dar o seu melhor. E eu sei que eu estou aqui diante de uma internet, que estou aqui fazendo uma filmagem, e sei que muitos irmãos daquela época, da década de 80, 70 e 90, na época que nós estivemos gravando, cantando, indo nos trabalhos em Fortaleza, em Cruzada, a Cruzada Betel, que nós cantamos muitos hinos, muitos louvores, e também fomos apresentador durante todo o período daquela campanha que nós tivemos, a Cruzada Betel. Tivemos ali, iniciando ali, o pastor Ribeiro, né? Pastor Pedro Ribeiro, os irmãos conhecem, e foi o que começou a fazer a apresentação. Também nós tivemos ali outros pastores que também tiveram dando ali a oportunidade, ajudando na apresentação desse trabalho, e nós gravamos também nesse período este LP, o vinil assim chamado. Muitos irmãos ainda têm recordação esse LP, né? Cadê, Daniel, esse LP? Para os irmãos verem. É esse aqui, meus irmãos, vocês lembram dele, né? O vinil, né? Essa coisa linda aqui, né? Nós gravamos em 88, né? Nós tivemos aqui hinos belíssimos, né? Maravilhosos. Aqui, a Filha dos Profetas, que foi um dos hinos mais rodado, e Oceano do Espírito, Contigo Estarei. Sim, todos os hinos eram sempre pedidos nas rádios aqui em Fortaleza. Na época, o pastor Pedro Ribeiro tinha um programa de rádio e nós sempre estávamos ali, os irmãos solicitando também. O pastor Antônio Filho colocava, né? Até teve uma época que ele colocou, não sei se você lembra, Daniel, ele colocou os cantores do Ceará para que fosse avaliado, né? E, para a glória de Deus, eu fui um dos que mais demorei em tempo, né? Foi um recorde, nosso LP saiu, eu não sei nem para quem perdi, porque até hoje, para mim, eu estou no primeiro lugar nessa questão. Perdoe aí a franqueza, tá? Ei, Muniz, tá ouvindo a gente? Pessoal aí do Largo dos Santos, essa turma maravilhosa, meus irmãos, meus amigos que estão aí, sempre conectados com o Daniel aí, recordando hinos bonitos, de tempos antigos, né? Aqueles hinos maravilhosos da Cecília de Souza, né? E também o Zé de Paula e também Armando Filho, enfim. Tanto aqueles hinos bonitos que nós tivemos naquela época cantando. E eu sei que vocês lembram desse hino. Vocês lembram muito bem desse hino que nós cantamos por muito tempo. Compositor, presbítero, Francisco Severino, de Macaíba, Rio Grande do Norte. Nós fomos na casa dele, já era um homem muito usado nessa questão de receber hinos. Muitos irmãos recebem ainda hoje essas informações, esse conteúdo divino, esses hinos belíssimos, né? Os da harpa cristã, os hinos mais belos e poesias foram escritos em tribulação. Então, esses hinos marcaram a nossa época. Vamos cantar aqui um pouquinho com vocês, lembrar? Vamos lá? Quem lembra? Canta comigo aí, ó. Uma filha dos profetas correu bem depressa, chamando Eliseu. Chorando dizia assim: tem pena de mim, ó homem de Deus, pois meu marido morreu e o que devia
dia ele não pagou. Vão levar meus 2 filhinhos pra pagar a conta, ok, oh. Diz o que queres, mulher, responde o homem de Deus. Quero que antes da morte meus 2 filhos voltem aos braços meus. Lembram desse hino? Aqui nós estamos cantando a primeira estrofe, nós vamos cantar outros, é claro, para os irmãos lembrar. Temos tantos hinos belíssimos como Contigo Estarei, em memória. O compositor também é do Rio Grande do Norte, um grande amigo meu, e ele fez essa canção apropriada para esses dias. É bom lembrar que nesse período que nós gravamos esse hino, esse trabalho, nós estávamos pregando em um grande congresso em Natal. E depois da pregação de sexta, sábado e domingo, nós viajamos na segunda-feira para Recife para gravar esse trabalho Jesus o Consolo Real. A Filha dos Profetas, Oceano do Espírito, sendo eu o primeiro cantor evangélico do Norte e Nordeste do Brasil a gravar, porque o Senhor nos dera com muito amor essa canção. E logo se espalhou aqui no Brasil, em todos os estados do nosso país e também fora, como aqui os nossos países, nossos irmãos aqui vizinhos da América do Sul, como a Argentina, como Paraguai, Uruguai, eles gravaram esse hino também, né? E também está até fora do Brasil, em países mais distantes, como na América do Norte e outros países que eu fiquei sabendo. É um hino que ganhou o mundo, Oceano do Espírito e também Filha dos Profetas, Contigo Estarei, Jesus o Consolo Real. É um LP que o Senhor trabalhou de forma grandiosa, maravilhosa. Me lembro de um testemunho muito bonito, irmãos, muito lindo, de uma irmã, de uma serva, que na época ela trabalhava fazendo culto católico em Jaguaretama. Essa mulher, ela chegou muito atribulada para fazer um trabalho do culto católico, a missa que ela sempre fazia aos domingos, no período da manhã, de 9 horas da manhã aos domingos. E ela chegou ali umas 8h15, 8h20 e estava tendo um programa evangélico. E o pastor, na época, colocou o nosso hino para que fosse, até porque os irmãos pediam muito, né? Os irmãos lembram? Sempre era solicitado o nosso trabalho. Oceano do Espírito, Filho dos Profetas, Contigo Estarei, Jesus o Consolo Real, Bíblia, a Receita, enfim, todos os nossos trabalhos eram muito solicitados. Muito cantado por jovens, adolescentes da época, né? Hoje não, tem muitos hinos modernos, pós-modernos, né? Que estão aí sendo trabalhados. Mas na época o nosso trabalho era muito procurado em congressos de jovens, congressos de mocidade. E naquela época estava vendo um culto da Igreja Assembleia de Deus, ali em Jaguaretama, e estava sendo feito na oportunidade uns louvores trabalhados do nosso trabalho. E estava rodando o hino que era exatamente Jesus, o Consolo Real. E naquela época aquela mulher começou a ouvir. E ela estava muito angustiada. Gente, ela estava atribulada demais. Meu Deus do céu, sempre aquele momento que a gente está assim no desespero, no quarto, que a gente tenta orar e não tem palavras, que a gente tenta cantar e não chega a voz, embarga a voz, né? Aquele momento que você está no desespero, você só sabe gemer. Igual Ana, né, no templo, que só gemia, que só chorava, que só ali ficava ali clamando no gemido. Mas Deus escuta a oração e gemido, gente. Deus nunca desamparou gemido de crente. Na verdade é um coral que sai da alma, que invade os céus, e Deus se levanta para poder agir em favor da necessidade do cristão e necessidade do crente. Eu sei que você pode estar ouvindo essa palavra, mas alguém pode também estar ouvindo e precisando dela. Deus tem uma palavra. Nesse dia, nesse momento, nessa hora, nós estamos aqui. Hoje não sou só cantor, sou pastor chamado por Jesus Cristo. Nós estamos na ordem da CGADB também, com o nosso número de ordem de ministro, e nós estamos empenhando o nosso papel. Nós trabalhamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, ligada à CGADB, à Convenção CIMADEC, e nós estamos operando para o Senhor. Mas lembrando a nossa história, vamos voltar aqui à nossa história em Jaguaretama. Aquela mulher chegou atribulada.
E ela chegou ali e ouvindo aquele hino, Jesus o Consolo Real, depois começou o Oceano do Espírito, e aí ela começou a chorar. Deu 9 horas, terminou o culto evangélico e ela não começou o culto católico. E ela ficou ali angustiada. Terminou o culto católico, ela não fez o culto católico. Foi na casa do pastor. E à noite estava no culto e aceitou a Jesus. O padre foi na casa dela e perguntou que história foi essa. Que ela foi para fazer o culto católico e lá não fez o culto católico. E logo o que aconteceu? O padre a chamou e perguntou, como sempre faz, né? Os religiosos, eles tentam segurar os seus religiosos nos templos, né? Em suas igrejas suntuosas. Mas ela falou que não queria mais ser católica, porque Deus mudou a vida dela com aquele hino. Veja, crente, veja, irmão, quantos crentes já foram moldados por hino, por louvores. Eu tenho certeza que alguém está ouvindo, que um dia me ouviu pregando, cantando hinos e louvores e Deus mudou a sua vida. Né? A sua vida foi mudada, foi tocada pelo Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher não foi diferente. Ela escutou este hino e o Senhor mudou a vida dela. Quem me contou isso? Ela mesma. Ela mesma veio aqui no Templo Central. Eu cheguei no Templo Central, culto de sexta-feira, aqui onde era a minha igreja, onde é ainda a minha igreja também, né? Eu me sinto membro da Igreja do Templo Central, né? Estou numa missão, fazendo a obra de Deus. Mas o que acontece é que ela foi ao Templo Central, era uma festa de departamento de senhora. E ali estava a mamãe lá em cima, e estavam outras irmãs, estava a irmã presidente do departamento de senhora. Né? E aconteceu que quando eu fui entrando, o pastor Eliezer Cândido, que é o pastor Eliezer Cândido hoje, cantou. Chegou para mim e disse: Paulo, tem uma senhora aí de Jaguaretama, está querendo falar com você. Ela disse que desde que chegou que pergunta por você. Ela está ansiosa. Vamos lá atrás dela. Quando ele foi saindo ali da frente do Templo Central, a mulher já vinha no corredor. Aquele corredor que dava em acesso ali para a merenda ali do Templo Central, os irmãos iam merendar ali, pro refeitório. Então aquela mulher já vinha. Quando ela olhou para mim, ela já foi me abraçando e chorando. E ela disse: cantor, você não sabe, não tem ideia como eu lhe amo. Foi através de você, deste louvor, que o Senhor mudou a minha vida. Isso é bom, gente. Testemunho como esse? Olha, eu tenho tanto testemunho, só não vou contar hoje. Mas à medida que a gente for fazendo nossas lives, eu vou contando testemunho desses trabalhos, de cada louvor, né? A representatividade dele, né? Que marcou muito a minha vida. Gente, eu estou aqui com vocês em Fortaleza. Estou aqui com a igreja sede, Assembleia de Deus Vida Nova, número 1617, na Avenida Major Assis, bairro Jardim Guanabara. Eu quero contar com vocês sempre na nossa live, no YouTube, no nosso canal. Se inscrevam. Nosso canal é fácil. É AD Vida Nova. Você me encontra AD Vida Nova, tanto no YouTube, né? Tanto no Facebook, como também no Instagram. Basta você entrar lá e você vai ver. Procura lá AD Vida Nova. Bota tudo junto. Você vai me encontrar. Se inscreve. Eu estou lhe escrevendo. Se você não está aí, conhece alguém que gosta do nosso trabalho, conhece alguém que já nos viu cantando, e agora como pastor, nós estamos aqui sempre e estaremos sempre pertinho. E eu quero um bate-papo depois com vocês podem mandar um alô para nós, né? Meu telefone é fácil, é um 988-884171, é meu WhatsApp, também vocês podem se comunicar comigo, né? Nossos cultos é às quartas, sexta e domingo. Quarta, sexta às 19 horas e domingo é às 18 horas. Todo primeiro domingo nós temos Santa Ceia na igreja. Se vocês quiserem estar pertinho de nós, vai lá visitar a gente. Um dia você será bem-vindo. Meus amigos sempre serão bem-vindos. Eu guardei aqui no coração uma recâmara. Estou vendo não. Bota de novo aí. Nós estamos... A irmã Raquel Bezerra está mandando um alô para nós. Irmã Raquel, uma saudade grande de você, sua família. Deus abençoe vocês. Estamos aqui e vamos sempre estar aqui. Toda quarta, possivelmente, eu não sei, ainda vou combinar com os meninos, nós vamos divulgar. Pode ser essa hora? Toda quarta às 16 horas, eu prometo começar às 16 horas. Perdoa, tá? Vocês dizem que crente não mente, mas eu estou mentindo aqui. Menti por conta da necessidade. É que o Instagram
é ligado à internet, Facebook é ligado à internet. E ele nos obriga a retardar a verdade. É só isso. Desculpazinha de crente que erra, né? Mas não fica assim zangado comigo não, tá bom? É bom a gente estar aqui junto, né? Eu tenho uma equipe boa, o Daniel vai estar conosco sempre. O Daniel também tem aí recordando amigos, louvores antigos. É uma pessoa que tem assim uma marca registrada com o coração voltado para a história do Brasil, história do Ceará, história dos cantores, a história dos louvores desses cantores, o que eles passaram. Vocês vão conhecer ainda meu testemunho, né? Nós sabemos que os irmãos conhecem a história de Jorge Araújo, né? Que morou conosco, né? Teve o começo dele aos 14, 15 anos morando conosco. Foi expulso de casa porque aceitou Jesus ali em Lagoa Funda Antiga, hoje Largo dos Santos, hoje pastoreada pelo meu grande amigo Israel, né? Mando um abraço para ele, um beijo. Mando também um beijo para todos vocês, um abraço bem forte. Deus abençoe vocês com todo carinho mesmo. Mas eu quero recordar um outro hino com vocês. Quem lembra do Oceano do Espírito? Você lembra? Eu vou falar para vocês depois sobre o Oceano do Espírito. Hoje não. Hoje eu não vou falar. Hoje eu ainda vou dar uma palavrinha para vocês sobre o hino A Filha dos Profetas, né? Sobre o meu amigo pastor Francisco Severino, que me deu na época 4 hinos para gravar, né? Tem ele, tem também um que é recordação lindo, né? Que fala assim: saudades tenho de ti, Sião. Esse homem tinha um contato com Deus, gente. Pastor Bastos gostava desse hino, pedia para me cantar esse hino no tempo central, mas não vou falar sobre ele agora não. Vamos continuar aqui falando um pouquinho aqui sobre Oceano do Espírito. Vocês lembram desse hino? Lembram? O Oceano do Espírito? É um hino lindíssimo. Muita gente aceitou Jesus com isso, com esse trabalho. Estava Pedro, Tiago, André no barco e de repente uma grande tempestade invadiu o barco. Jesus estava lá no barco, estava ressonando, dormindo, cansado. As ondas invadiam aquele barco, batiam fortemente e eles estavam com medo, temendo a morte. Assim como nós na hora da luta, da prova, da tribulação. Pedro lembrou e disse: Jesus está comigo no barco. Jesus está contigo, irmão. Raquel, Jesus está contigo. Eita, Muniz, Jesus está contigo no barco. Toma conta. Jesus foi acordado, foi lá, voltou. E quando chegou ali na proa do barco, ele olhou para o vento e disse: vento, eu quero que você se cale agora. Olhou para o mar e disse: aquieta-te. Glória a Deus. Eu navegarei, navegarei, navegarei no oceano do Espírito. Não mais me lembrarei das lutas que eu passei, que eu passei. Eu navegarei, navegarei, navegarei no oceano do Espírito. Não mais me lembrarei, nunca mais das lutas que eu passei, que passei. Espírito, Espírito, vem, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, vem, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu adorarei, 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 adora crente no oceano do Espírito e ali adorarei.
ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, vem, desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, vem, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Lembranças boas, né, irmãos? Hein? Eu conto com você. Lembrando que você pode estar se inscrevendo ou falando para algum dos nossos amigos e irmãos que hoje não estão aqui nessa live, que nosso endereço é, você bota lá, AD Vida Nova. Está no Instagram, está no Facebook e está também no YouTube, nosso canal. Te inscreve aí, nos ajuda a completar o número de crentes, de irmãos, de amigos que temos como é você, para nós começarmos a fazer esses cultos, recordação. Nós vamos estar sempre recordando, né? Vamos convidar amigos, colegas da época que trabalharam no louvor conosco, com testemunhos fortes sobre os louvores, do que Deus fez em congresso. Eu tenho uma para contar para vocês, mas não vou contar hoje não. Vocês vão amar, gente, vocês vão amar, pelo amor de Deus. Os meninos aqui já estão todos ansiosos para me contar, mas não vou contar hoje não. Eles querem que eu conte, mas não vou contar. Vou contar aqui um pouco sobre a filha dos profetas. Agora vamos orar aqui um pouquinho do sacerdote, do pastor Paulo, que também é teu amigo, viu? Aqui eu estou aqui para pregar um pouco a palavra de Deus, não é muito, nós não vamos falar muito sobre, mas vamos dar aqui sobre esse louvor à filha dos profetas. Segundo Reis, capítulo 4, está escrito: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos, os dois, para serem servos, para serem escravos. Quem não conhece essa passagem bíblica? Todos nós conhecemos. Todos nós já ouvimos sobre esse assunto, que fala exatamente de uma mulher que servia a Deus com seu marido, cultuava a Deus nos templos. Ela ia sempre com frequência com seus filhos, seus dois filhos, seu marido. Tanto é que ela diz a Eliseu, ao profeta: olha, teu servo, ele morreu. E ele deixou algumas dívidas a serem cobradas. E os donos das dívidas chegaram na minha porta. E eles vieram cobrar. E eles não respeitaram o meu luto e eles levaram meus dois filhos como pagamento. A dívida que meu marido deixou, ele foi para o céu, ele foi para a glória, ele foi para os braços de Abraão, mas ele deixou essas dívidas. Que nós temos que entender, meus irmãos, nós vivemos épocas distantes destas. Essa época de Eliseu era uns 700 anos antes de Cristo.
Vamos dizer que já estamos aí próximo de quase os 3.000 anos, né? 2.800 por aí de anos que já se passaram dessa trágica história dessa mulher, dessa serva, desta filha de Deus, dessa filha dos profetas, uma das mulheres, das filhas dos profetas. Nós estamos vivendo épocas que se definem da mesma forma. Épocas que está no nosso dia mães que perdem maridos, que deixam dívidas, né? Muitas delas que são cobradas por banco, por banqueiros, né? E ela muitas vezes não tem como pagar isso, não é verdade? E nós estamos vivendo épocas que, quando a dívida não é as finanças, quando a dívida não é o dinheiro, quando a dívida não é os valores monetários, são outros valores que são cobrados de nós, né? A vergonha, por exemplo, algo que as pessoas têm medo às vezes de sair de casa por conta das dívidas que foi acumulada ao longo do tempo pelo gestor da casa, né? E por algumas coisas que se complicam durante o período, né? Dos dias, das semanas, dos anos que vão se passando, e que a gente às vezes fica impotente diante das crescentes dívidas, né? Que estão sendo cobradas. Às vezes não chega o cobrador e bate na porta, mas chega um telefonema, chega uma ligação, você vai andando na rua, está andando no carro, o telefone celular toca, você está entre amigos conversando, o telefone toca, é ligação por cima de ligação, e ele só falta em perturbar a gente, ensurdecedor as ligações, elas ficam incomodando a gente. Então, de outras formas, nós estamos tendo cobranças, né? Tem pessoas que não são verdadeiras na igreja, mas que deixam dívidas acumuladas, né? De acusações do maligno contra Deus, a Deus contra a sua pessoa, no sentido de você ter deixado algumas coisas devendo, né? Os déficits de uma vida espiritual com o Senhor. Também uma forma que o diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador, e ele vai diante de Deus incessantemente tentar lhe acusar, vai diante do Senhor incessantemente tentar cobrar aquela honestidade que você sempre pregou uma vida toda, mas viveu uma outra. Lembra? Muita gente vive assim, na igreja não é exatamente o que vive em casa, né? Uma pessoa que é uma pessoa na igreja, mas quando está no trabalho é outra pessoa, né? Lembra, tem pessoas que tem gente que trabalha 10 anos, 20 anos, se aposenta e os amigos não sabem que ele era crente, não sabem que ela era crente, né? Devido à desordem, devido às atitudes, devido à prática errada, devido àquelas coisas ruins que era convivido, ou seja, aquelas piadas imorais, aquelas mensagens que não combinam com o cristianismo, que não combinam com o crente, né? Barrabás fez uma pergunta, né? Diante de Pilatos, né? Digo melhor, Pilatos fez uma pergunta diante do povo relacionada a Barrabás. Ele olha assim: o que eu faço? Vocês escolheram Barrabás. Barrabás representa essa capa, essa mediocridade que existe no meio do cristianismo. É uma classe que está na igreja, roubando a fé, roubando a paz, roubando a sinceridade, roubando o sossego um dos outros. Pessoas que estão na igreja só para espiar, para tirar, olhar ali a tua lavoura, o que você fez, o que deixou de fazer, o que você tem. Então tudo isso vai acumulando débito com essa pessoa diante de Deus, aos olhos do Senhor. Então há dívidas que devem ser pagas, e quando você vai para a glória, se não tiver quitadas elas, ela é uma dívida que vai levar você a uma situação complicada. Então aquela mulher, ela tinha uma dívida, não dela, mas adquirida do esposo, né? E ela estava pagando com os filhos, e ela recorre ao homem de Deus, recorre ao teu pastor, recorre ao Senhor, recorre a Deus, fala com ele, conversa com ele. Eu estou sendo pressionada por situações, eu estou escutando vozes, eu estou escutando coisas que me atormentam, estão tirando meu sossego, estão tirando minha paz. Eu preciso ter paz, eu preciso de sossego, eu preciso que Deus me dê o alívio a essas tensões. Eu estou no Lexotan, eu estou tomando diazepam, eu estou tomando coisas terríveis para tentar dormir, eu não estou conseguindo. São dívidas que muitas vezes nos atormentam. É necessário colocarmos aliança em dias com Deus. É necessário olharmos que a vida velha passou e nós temos em Deus uma nova vida. Veja a pergunta de Pilatos: o que faço com o Nazareno Cristo? Quantos crentes, meus irmãos, não estão vivendo uma vida dupla? Às vezes entra na igreja pensando que está em Cristo, mas ele pensa, ele diz, é muito fácil dizermos. Na verdade, devemos ver se Cristo está em nós de verdade.
Porque há lugares que a gente entra que Cristo não entra conosco. Há quarto de pessoas que o Senhor não tem espaço, porque o louvor é para tanta coisa, é glória pessoal, né, que você vai deixando débito com Deus, vivendo uma vida de déficit com Deus. Você vai contraindo dívidas com o Senhor. Né? Então é hora de quitar essas dívidas. É hora de colocar isso em ordem. É hora de colocar essas dívidas antes que o pranto venha e você tenha que recorrer de uma forma difícil. Às vezes Deus nos coloca em situações para cobrar essas dívidas. E muitas vezes nós não entendemos. Às vezes é hospital, às vezes é até um câncer, às vezes é até um problema mais grave do que o câncer. O que pode ser uma coisa mais grave do que o câncer, mas tem. Tem coisas mais graves do que o câncer. Perder a alma para Jesus. Perder a alma e ir para o inferno. Tem coisas que é um câncer eterno. O câncer aqui na terra tem levado muita gente, crentes e não crentes, mas os que estão em Cristo, Paulo diz, eu não quero que vocês fiquem pensando coisas ruins a respeito do irmão, do que partiu. Ele dorme, ele está no Senhor. Né? Mas a dívida maior é aquela que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos feiticeiros, aos fornicários, aos idólatras, a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde como um enxofre, a saber, a segunda morte. Sim, isso é pior do que o câncer, não é, gente? Então nós temos que nos preocupar com a nossa dívida de entrada no céu. Passaporte em dia, meus irmãos. Meu amigo, conto com você na nossa live, conto com você conosco nesse culto. Que Deus abençoe você ricamente. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Por hoje eu vou terminar, mas mandando um abraço bem forte para vocês, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês ricamente, recordando com o pastor Paulo Messias, lembrando a você que meu endereço é na Avenida Major Assis, 1617, Jardim Guanabara. Sou pastor dessa igreja, Assembleia de Deus Vida Nova. Está também na CGADB, nosso registro de ministro, somos participantes da mesma convenção. Deus abençoe você e lembrando nosso endereço, nós temos no Instagram, no YouTube e no Facebook. É só botar AD Vida Nova e você vai nos encontrar. E se não nos encontrar, encontre no nosso WhatsApp 988-884171. Deus abençoe você. Foi um prazer grande e enorme. Vou orar com você agora. Fecha teus olhos aí. Eterno Deus, Pai de toda bondade, abençoe meus amigos, meus irmãos, esses irmãos que eu nos vejo há muito tempo, mas que em breve, é só questão de dias agora, meu Deus, já demos o primeiro passo, estamos aqui, Senhor, através desse mecanismo, através dessa internet, conversando com cada um deles. Abençoa cada um, meu Pai, aqueles que mandaram agora, Senhor, uma mensagem de alegria, de esperança, por estar, Senhor, refazendo, Senhor, esse contato conosco que há tanto tempo é eles e nós estamos agora nos encontrando na internet. E agora, Senhor, é só questão de dia para nós estarmos nos vendo na igreja, marcarmos um local, conversarmos. Meu Pai, abençoa a todos. Cremos que o Senhor está presente e abençoe a todos. Em o nome de Jesus. Amém.